Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiano, o professor de História e Geografia. Então, na aula de hoje, eu quero iniciar compartilhando uma mensagem com vocês que fala o seguinte: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. E os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Salmos 9, 9. Então, pessoal, nessa aula de hoje, nós vamos falar do período dinástico egípcio, né? Na aula anterior, nós falamos sobre a origem da civilização egípcia, né? Como se formou, qual foi a importância do Rio Nilo para a formação da civilização egípcia. Então, nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade no capítulo 4, né, do livro de vocês. Então, peço que vocês peguem o livro para acompanhar, ok? Então, vamos lá. Período dinástico, né? Depois da unificação do Egito, por volta de 3200 a.C., né? Uma sequência de faraós pertencente à mesma família sucederam-se o poder, né? Até a conquista do Egito pelos persas, né? Ficou conhecido como um período dinástico, né? Que costuma ser dividido em três: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. O Antigo Império. O Antigo Império ele aconteceu por volta de mais ou menos 3200 a.C. a 2000 a.C., né? Nesse período, os faraós promoveram a expansão do território, né? Para o oeste. E o sul e o nordeste consolidaram seu poder sobre todo o Egito. Já por volta de 2200 a.C., as cheias do rio Nilo diminuíram, né? Com isso, trouxe a redução das safras e a fome para a população, né? E para controlar essa crise, vários monarcas contestaram o poder do faraó, né? O poder central do faraó. E com esse enfraquecimento político do Egito, favoreceu para as invasões do povo asiático, né? Na região do delta do Nilo. O Médio Império ele foi de mais ou menos 2000 a.C. a 1580 a.C., né? Nesse período, os monarcas da região de Tebas, né, no Alto Nilo, expulsaram os invasores, né, asiáticos, que desenvolveram a unidade do império, né, aos faraós, né? E por volta de 1800 a.C., né, começaram uma nova onda de invasões, né? Os iscos, né, os povos vindos da Ásia, dominavam boa parte da região, mas a cidade de Tebas, né, ao sul, resistiu à sua conquista, né? Com os iscos, os egípcios aprenderam a usar o cavalo e o carro de guerra, né? E a produzir utensílios, né? E instrumentos de bronze, né? Mais resistentes do que os de madeira. Os egípcios eles conseguiram expulsar os invasores em 1580, né? Sob o comando do faraó Amoses, né? Amoses I. Já o Novo Império foi de 1580, né, antes de Cristo, a 525 antes de Cristo, né? Então, com a conquista dos militares, ampliaram as fronteiras do Império Egípcio, né, em destaque para a atuação dos comerciantes, né, que exerciam atividade dentro do Egito, né, e com a Ásia, inclusive o tráfico de escravos. Já no século 14 a.C., né, o sistema de irrigação foi aperfeiçoado, né? Já nos templos, né, de Karnak e de Luxor, né, dedicado ao deus Amon, né, que são exemplos da fase, né, do esplendor do Novo Império, né. O governo Necau II, né, intensificou o comércio com a Ásia, né. Depois de Necau II, assumiram as disputas políticas entre a nobreza e os burocratas, né, e os militares e os camponeses revoltaram contra essas condições que eles viviam, porque eles já não aceitavam essa forma
que eles estavam vivendo, né? E com o Império enfraquecido, as invasões tornaram-se frequentes, né? Até 525 a.C., né? E os persas conquistaram o Egito e transformaram em uma província, né, do Império Persa, né? Isso em 525 a.C., ok? Crenças religiosas e ciência. A religião do Egito caracterizava-se pelo politeísmo, né? Ou seja, eles acreditavam em vários deuses, né? E os deuses tinham a forma humana e animal e representavam elementos da natureza, né? Os egípcios acreditavam na vida após a morte. A alma era enviada para o reino dos mortos depois de julgada no tribunal de Osíris. A alma voltava para o mesmo corpo, né? Para uma nova vida. Então, pessoal, para conservar o corpo que ia abrigar a alma, os egípcios aperfeiçoaram a técnica de mumificação dos cadáveres. A mumificação era comum aos mortos das famílias mais ricas, né? Pois era muito caro esse processo de mumificação. Controlada pelos sacerdotes, a mumificação permitia que os egípcios desenvolvessem conhecimento sobre a anatomia humana, né? E isso favoreceu os avanços da medicina, né? Com o surgimento de especialistas na área de fraturas e de doenças de estômago, né? E também do coração. A arte egípcia, né, envolvia esculturas, pinturas, tumbas, entre outras, né? A grandiosidade das pirâmides, né, e a sofisticação das tumbas destacava-se o poder do faraó, né, que são exemplos da capacidade intelectuais dos antigos egípcios. Os egípcios usavam cores vivas na produção de pinturas, né, nas paredes das tumbas, né, dos objetos funerários ou de uso do cotidiano, né? As figuras humanas e divinas eram frequentemente representadas de formas típicas, né? As pernas e os pés, né, e o rosto eram desenhados de perfis, né? Mas os olhos e o tronco era visto de frente, como mostra a figura que apresenta aí na tela, só observar. Então, pessoal, no Egito antigo existia 3 tipos de escrita, né? Que era a escrita hieróglifa, né? Que era a sagrada, né? Que era usada pela religião, né? Utilizada nas paredes de templos e túmulos, né? E a escrita hierática, né? Que era para documentos, né? Ou seja, usada pela administração, que usada em papiros, né? E placas de barro, né? E a outra, né, era a escrita demótica, né, que era de uso popular, ou seja, que as pessoas usavam, ok? Então, para finalizar a aula, peço que vocês façam a atividade, né, da página 75, né, as questões 4, 5, 6 e 7. Hein? Qualquer dúvida com relação ao conteúdo, qualquer dúvida com relação à atividade, eu vou estar de plantão durante o período da aula, vocês podem mandar mensagem para mim. Pode ser no WhatsApp ou na plataforma. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.